Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos mistérios mais duradouros do século XX. Tudo começou com uma queda bem esquisita lá no deserto do Novo México em 1947. Essa é a história de como um evento aparentemente simples se transformou na maior lenda sobre OVNIs de todos os tempos, o famoso incidente de Roswell. Bom, vamos começar por aqui. Em 8 de julho de 1947, a base aérea do exército de Roswell soltou essa verdadeira bomba. O comunicado de imprensa deles dizia com todas as letras que tinham capturado um disco voador. Imagina a cena. A notícia explodiu, virou manchete no mundo todo. Para muita gente, parecia ser a confirmação que todo mundo esperava. Mas, na mesma velocidade que a história surgiu, ela mudou. Literalmente, de um dia para o outro, os militares voltaram atrás. Aquele disco voador espetacular, de repente, virou só um balão meteorológico comum. E essa contradição, assim, tão rápida, foi o que acendeu o pavio de uma conspiração que já dura décadas. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que a gente sai de destroços comuns para chegar em naves alienígenas e acobertamentos do governo? É exatamente essa jornada que vamos percorrer agora para entender a anatomia desse mito moderno. Para começar, vamos voltar no tempo, lá para aquele verão de 1947. Vamos analisar o que realmente aconteceu, com base nos relatos e nos fatos da época. A linha do tempo original é, na verdade, bem simples. No começo de junho, um projeto militar secreto perde um de seus balões. Algumas semanas depois, um fazendeiro local, o Mac Brazel, acha esses destroços. Ele só vai avisar as autoridades em julho, o que leva àquele famoso comunicado de imprensa e à retratação super rápida no dia seguinte. Na época, foi uma notícia que durou, 2 dias e pronto. Agora, a parte mais interessante é o que o próprio Mac Brazel, o fazendeiro, descreveu em 1947. Ele falou de papel alumínio, tiras de borracha, fita adesiva com umas estampas de flores e umas varetas de madeira. Tudo junto não pesava nem 2,5 kg. Não tinha nada ali que parecesse tecnológico ou de outro mundo. Eram só materiais leves, bem frágeis. E então, silêncio. Por 30 anos, Roswell foi uma história esquecida, uma nota de rodapé. Mas no final dos anos 70, a lenda não só voltou à vida, ela foi completamente reinventada. O que será que foi tão forte a ponto de desenterrar uma notícia velha e transformar num fenômeno cultural? Bom, a resposta está em uma pessoa que estava lá, bem no começo de tudo. Esse aqui é o ponto de virada, Jesse Marcel. Ele foi o oficial de inteligência que recolheu os destroços lá em 47. Décadas depois, ele dá uma entrevista dizendo que foi forçado a participar de um acobertamento. Ele afirmou que o material que ele viu não era deste mundo. A história dele reacendeu todo o interesse e plantou a semente de uma gigantesca teoria da conspiração. E essa tabela aqui, olha, ela mostra perfeitamente como a história foi crescendo. O que começou como papel, alumínio e borracha em um lugar só, sem corpo nenhum, foi evoluindo a cada novo livro. De repente, a gente já está falando de metais super resistentes, vários locais de queda e, claro, os corpos de alienígenas. E o mais curioso é que o número, a condição dos corpos, tudo isso mudava a cada nova versão da história. Com o mito crescendo sem controle, o governo dos Estados Unidos finalmente decidiu que era hora de dar uma explicação mais completa. E aí, nos anos 90, a Força Aérea quebrou o silêncio. Nesses relatórios, a Força Aérea admitiu algo surpreendente. A história do balão meteorológico era, sim, uma história de acobertamento, mas não pelas razões que os teóricos da conspiração imaginavam. A verdade era secreta, mas não era extraterrestre. O segredo se chamava Projeto Mogul. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos estavam usando esses conjuntos de balões gigantes para espionar o programa nuclear dos soviéticos. O equipamento era ultra secreto. Então, quando um deles caiu, eles inventaram a história do balão meteorológico para desviar a atenção, não de aliens, mas das próprias operações de espionagem. Ok, tudo bem. O Projeto Mogul explica os destroços, mas ele não explica a parte mais sensacional da lenda de Roswell. Os corpos de alienígenas que teriam sido encontrados no deserto. De onde é que veio essa parte da história?
A resposta da Força Aérea aponta para uma confusão de memórias ao longo do tempo. As histórias dos corpos não apareceram em 1947, mas sim décadas depois, e elas parecem bater com outro tipo de operação militar secreta que acontecia ali, naquele mesmo deserto. Então, o ponto-chave é este. As descrições dos alienígenas dadas por testemunhas muito tempo depois, cabeças carecas, aparência de plástico, transportados em sacos, eram incrivelmente parecidas com os bonecos de teste que a Força Aérea estava literalmente jogando do céu nos anos 50. A teoria é que, com o passar dos anos, as memórias desses eventos diferentes acabaram se misturando, criando a lenda dos corpos de Roswell. Mas mesmo com as explicações oficiais, a versão alienígena de Roswell não só sobreviveu como floresceu. Vamos ver agora como essa história se tornou uma parte tão grande da nossa cultura. Esse número aqui mostra o impacto real, sabe, tangível, da lenda. Cerca de 90 mil turistas visitam a pequena cidade de Roswell, no Novo México, todo santo ano. Eles transformaram um mito numa indústria milionária, cheia de museus, festivais e lojinhas com tema de OVNI. A história de Roswell está por toda parte. De filmes gigantescos como Independence Day a séries de TV que marcaram época como Arquivo X, ela se tornou o exemplo de queda de OVNI e conspiração governamental. Hoje, a lenda é muito mais famosa do que o evento real jamais foi. A lenda ficou tão poderosa que até presidentes dos Estados Unidos foram perguntados sobre o assunto. E as respostas, como essa aqui do Barack Obama, muitas vezes dão a entender que a realidade do sigilo governamental é bem mais burocrática e menos fantástica do que a ficção que a gente cria. No fim das contas, talvez o maior legado de Roswell não seja sobre o que caiu do céu em 1947. Talvez seja um estudo de caso fascinante sobre como uma história pode evoluir, misturando segredos da Guerra Fria, desconfiança no governo e um desejo profundo de acreditar que não estamos sozinhos no universo. A verdade, como dizem por aí, continua lá fora. Valeu por acompanhar.